Boa noite. Quando eu sinto sua mão em minha mão, eu sei que estou seguro no amor de meu Jesus. Mesmo quando eu me perco em meus anseios e fico tão sozinho, sem a inspiração de Deus, sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Nos momentos de tristeza e de dor, eu olho ao meu redor e sinto sua presença em mim. Nos momentos de alegria e prazer, eu tenho a certeza de estar seguro em Deus. Sim, eu me lembro que Ele disse a mim: tens mais valor que o mais precioso dos meus lírios. Ele entende que eu posso errar e nunca deixa de me amar. Quando um irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, é nosso dever prosseguir na seara de amor em nome de Jesus. Outros nos chega contando as dificuldades e dores do lar. É nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Abraça-me, Senhor, abraça-me quando me senti cansado de lidar. Se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos me
branquinhas com Papai Noel. Ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos azuis da cor do céu, barbas tão branquinhas com Papai Noel. Ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe a nossa prece e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Meu anjo, meu bom amigo, a quem Jesus me confiou, deixe-me ficar contigo, fica comigo onde vou. Vamos brincar, anjo bom, você de lá e eu de cá. Você se esconde, eu fico logo a te procurar. Fecho os olhos e te encontro dentro do meu coração. Todo carinho te dou em forma de uma canção. Meu anjo, meu bom amigo, a quem Jesus me confiou, deixe-me ficar contigo, fica comigo onde vou. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é o bem divinal que o Senhor nos envia, astral é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir nas nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus.
oração. Querido amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de que estamos acompanhando essa reunião pública virtual. Abençoe, Mestre querido, a todos os irmãos que estão conosco neste momento. Abençoe os seus lares, suas famílias. Que a sua luz, a sua paz possa ser derramada sobre todos nós. Obrigado, Mestre querido, que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da CEABEM. Para a noite de hoje vai conversar conosco o nosso irmão Sócrates, lá do Jerônimo Candinho. Ele vai dar continuidade no capítulo 10 do Evangelho, no item O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Lembrando a todos que após a palestra temos o passe virtual com a fluidificação das águas. Que Jesus abençoe a todos, tenham uma boa noite e muito obrigada. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos. Meus amigos, minhas amigas, a nós foi solicitado que falássemos um pouco sobre o sacrifício mais agradável a Deus, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8. E nós queremos começar perguntando o que é sacrifício, porque hoje nós temos a ideia cristalizada de que sacrifício é tudo aquilo que nos desagrada, né? Tudo aquilo que é ruim, que não nos traz nenhuma felicidade. Nossa, vou fazer o sacrifício de trabalhar nesse final de semana. Nossa, eu tenho que fazer o sacrifício de trabalhar no feriado, no domingo, né? O sacrifício disso, daquilo outro. Então nós utilizamos essa palavra com alguma dificuldade e em que nós colocamos então como coisa ruim. A palavra sacrifício, ela tem origem no grego, né? E do latim, que é de sacro. Sacro é sagrado. E fício vem de ofício ou de trabalho, ou seja, é o ofício sagrado, o sacro ofício, né? Então, nos chama a atenção, porque a ideia é que o sacrifício é tudo aquilo que é ruim, que é desagradável, e a palavra tem um outro sentido, que não condiz com aquilo que ela representa verdadeiramente. Então, trabalhar é sacrifício. Estudar é sacrifício, viver religião, ir para a religião, viver a religião é sacrifício, fazer caridade é sacrifício, perdoar é sacrifício. Então, todas essas questões que nos são colocadas como coisas difíceis de se fazer, de se realizar, tem uma outra conotação, que é exatamente essa conotação de ser sagrado, de ser superior, né? Então você vê que agora, quando a gente fala da questão do ofício sagrado, então é sagrado trabalhar, é sagrado estudar, é sagrado fazer o bem, né? Muda todo o sentido dessa avaliação, dessa análise, né? E seguindo então essa linha de raciocínio, lá no Evangelho ele vai falar assim, que se pois quando fordes colocar a sua oferenda aos pés do altar,
verificai se ninguém tem nada contra ti. E se alguém tiver algo contra ti, ide vos apresentar a esta pessoa e reparar todo o dano causado a essa pessoa. E depois, quando você não tiver nada, você não tiver nada nem ninguém contra você ou contra nós, para a gente voltar, então depositar a nossa oferta aos pés do altar. E ele segue dizendo, perdoai para que Deus vos perdoe. Porque como é que você vai pedir, nós vamos pedir, sermos perdoados dos nossos erros, das coisas que nós fizemos, dos equívocos que cometemos, sem perdoar os nossos irmãos? Ou sem resolver as questões interiores e conscienciais que existem em nós. Então, Jesus é muito, muito oportuno, como sempre, e muito sábio. Nossa, é até redundante falar isso, né? Mas ele fala que só depois disso é que a gente deve voltar e colocar a nossa oferta, a nossa oferenda aos pés do altar. Bom, vamos abrir um outro parênteses aqui com relação a essa oferenda, a essa oferta. Nós temos ideia de oferenda, de coisas materiais. Isso tem um porquê. Na época dos judeus, lá atrás, na época dos egípcios, se faziam sacrifício aos deuses. Essa prática continuou depois com os judeus, né, com os romanos, depois com os judeus, como religião, os judeus, uma das religiões mais antigas, e que se ofertava animais, ofertava dinheiro, ofertava comida, perfume, enfim, aquilo que a pessoa tinha mais, era então colocado ao altar como forma de diminuir a culpa, as responsabilidades, aquilo que se tinha sido feito. Então era colocado dessa forma, como forma de oferta a Deus ou aos deuses, vamos chamar assim. Só que quando o Cristo surge, o Cristo vem à Terra, ele espiritualiza o sacrifício, a oferenda, porque a partir de então, com o advento do Cristo, ele acaba com a ideia do sacrifício humano, do sacrifício de coisas, de bichos, de animais, enfim. Ele então demonstra que não é mais necessário esse tipo de sacrifício. Que o sacrifício então passa a ser o sacrifício interior, da mudança interior, da modificação de vida, do hábito de se não fazer mais ao outro aquilo que não se deseja que se faça para si mesmo, né? E é isso então que o Cristo inaugura, esse modelo de, ao se pedir algo para Deus, no caso o perdão das nossas faltas, que são gigantes, de ver se nós não temos alguém que tenha algo a depor contra nós, de coisas que nós fizemos no passado. E ao mesmo tempo essa passagem nos traz a colocação, nos mostra a necessidade da reencarnação. É muito interessante isso, porque às vezes nós fazemos coisas no passado, viemos nessa encarnação com dificuldades, com doenças, com dificuldade financeira, com dificuldades de relacionamento e uma porção de coisas, e a gente não sabe ao certo do que se trata. Na verdade, é a reparação que nos é posta, a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor, né? E depois que a gente sai e a gente consegue fazer diferente e fazer melhor, e a gente consegue conquistar a simpatia das pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, aí então a gente consegue apresentar essa oferenda e ela vem então leve, de um coração, de uma consciência leve, mais tranquila, e ela então é acolhida não por Deus, mas pela lei, que Deus se representa na sua lei. Qual é a lei de Deus? A lei de amor.
É a lei de amor, então. E a partir de então, quando nós fazemos isso, e nós então começamos a entrar no processo da lei. E essa lei, que é uma lei que nos absorve, nos inclui, nos protege e nos impulsiona, nós conseguimos então ligação, oportunidades, porque aí nós estamos em acordo com a lei e não em conflito com a lei. É como se nós estivéssemos remando contra a correnteza, remando e a gente não sai do lugar. No momento que a gente vira o nosso barquinho da nossa existência, da nossa alma, das nossas vidas, em direção ao fluxo, então esse fluxo nos leva adiante e nós conseguimos acessar então as energias superiores da vida. Bom, dito isso, é preciso que a gente pense algumas coisas. Por exemplo, essa passagem do capítulo 10 então, do Evangelho, ele mostra para a gente dessa reconciliação com os nossos inimigos. E dentro desse processo de reconciliação com os inimigos, nós temos que fazer um processo para a gente também, que é do auto-perdão. Né? Do auto-perdão, então, da gente não se condenar em absoluto e nos vermos como pessoas e seres passíveis de erros e acertos, portanto, e começarmos então a fazer essa caminhada de volta. Essa palavra do Cristo é muito interessante, que ela permite que cada pessoa, de acordo com a condição que ela se encontra, ela fazer a interpretação para o interior, uma interpretação mais literal, uma interpretação à luz da psicologia profunda, né? E de ver e perceber que o fato de nós não nos perdoarmos diante de alguma coisa que alguém está fazendo ou fez e continua fazendo com relação a nós, de nos causar mal e não permitir, portanto, que a gente consiga se desprender e ascender, subir, né? Então, essa interpretação ela é muito interessante, porque qualquer que seja a interpretação que nós façamos, ela vai fazer com que a gente se movimente. Ela causa um movimento, que é um movimento no sentido de mudança positiva, porque existem movimentos que nós fazemos, que a lei do universo é a lei de movimento. Portanto, quando a gente faz um movimento que no campo positivo, que é no campo de procurar não mais errar e tentar reparar de alguma sorte aqueles erros que nós cometemos, a lei automaticamente, nós entramos automaticamente no fluxo da lei e passamos então a fazer o processo da subida, da ascensão, né? E esse processo ele vai ocorrer tanto individual como coletivamente. Porque nós vamos fazer essa mudança automaticamente vai afetar as pessoas que nos cercam. Positivo ou negativamente também, porque às vezes a gente age num campo e quando a gente muda a nossa energia, as pessoas se afetam, estranham e isso pode causar um desagrado, inclusive nas pessoas no campo espiritual, que são nossos inimigos desencarnados, que passam a discordar dessa nossa tentativa de mudança no campo do bem. Mas o processo é exatamente esse. Ou ainda aquele processo dos nossos irmãos desencarnados que simplesmente não querem que nós mudemos porque eles querem nos perseguir por aquilo de ruim que nós fizemos com eles no passado, em outras encarnações, ou até mesmo nessa encarnação, né? Enquanto a gente não se desprende, quebra essa redoma, e essa redoma ela pode se dar por uma desilusão amorosa, a perda de uma pessoa querida, desemprego, doença, enfim, por muitas coisas que podem nos manter presos ali, né? É preciso então a gente olhar com muita tranquilidade para dentro, sentir, perceber, deixar fluir
com muita tranquilidade, sem julgamento, sem dizer, porque eu fiz isso, eu sou uma pessoa miserável, Deus não me ama, não posso, e se afasta do fluxo positivo da vida. Primeiro ponto, o Cristo falou, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então, a gente olhar que esse processo que está ocorrendo com a gente não conseguir lá resolver essa questão, que é uma questão circunstancial. É uma questão circunstancial. E o fato de nós não conseguirmos nos desprender disso faz com que a gente fique preso, inclusive dentro do processo de auto-obsessão ou de uma obsessão de desencarnado para encarnado, ou de encarnado, ou de uma pessoa viva para outra, né? Então, o processo é de mudança. Se perdoar primeiro, né? Se perdoar, falar, gente, eu errei, fiz mal, mandei super mal, mas eu preciso me refazer, preciso procurar a pessoa ou as pessoas às quais eu causei dano. Pode ser filho, esposo ou ex-esposa, ex-marido, ex-namorado, ex-patrão, seja lá quem for, um amigo, enfim, de fazer com que aquela energia que está lá no nosso interior impedindo que a gente continue, porque se a lei de Deus é uma lei de honestidade e sinceridade. E se nós estamos agindo sem sinceridade, sem honestidade, nós estamos em conflito com a lei, logo nós não vamos conseguir acessar a lei, né? E aí aquela colocação que o Cristo fala, pedi e obtereis, a gente não consegue fazer, porque a gente vai pedir alguma coisa da qual nós não somos dignos ainda de receber. Então o processo é de acertar as arestas e acertando as pontinhas, para que no momento que a gente vá apresentar a nossa petição, o nosso petitório, aquilo que a gente acha que merece, aos pés do altar, e esse altar que não é o altar físico, é o altar da consciência, né? Que a gente consiga fazer com que essa energia haja de tal forma que o nosso pensamento e o nosso sentimento consiga levar aquilo que nós estamos desejando até as forças superiores do universo, e sendo justo, sendo do nosso merecimento, que a gente alcance esta dádiva, né? Ter esse pedido prontamente atendido ou atendido na proporção que nós merecemos. A partir de então, nós estamos fazendo aquele sacrifício agradável a Deus, nós estamos entrando em acordo com a lei de Deus, estamos entrando no fluxo da lei de Deus, na energia superior que essa lei está contida em seu bojo. Então as coisas passam a caminhar de forma mais natural. E aqui eu não estou falando de não ter dificuldades, de não ter que reparar numa outra encarnação aquele dano que nós causamos a outrem, mas de nós entrarmos no fluxo para que a energia superior possa nos dar condições, nos dar entendimento e nos dar aceitação para quando viermos a acertar aquilo que nós fizemos e causamos de ruim às outras pessoas. Aí só assim, depois que a gente consiga fazer isso, nós estaremos fazendo aquilo que é o nosso assunto de hoje nos traz, que é o sacrifício mais agradável à lei de Deus. A Deus, desculpe. O sacrifício mais agradável a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Então, meus queridos irmãos, vamos agora nos prepararmos para recebermos o passe virtual, que possamos cada um de nós nos colocarmos no melhor lugar dos nossos lares,
um lugar tranquilo, sem interferências exteriores, que possamos, irmãos, acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, tendo a certeza que Jesus, que os nossos amigos benfeitores espirituais estão conosco, nos auxiliando neste momento. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, para que neste momento cada irmãozinho que está conosco, ligado em pensamento, possam ter suas energias renovadas, transformadas. Primeiramente, Mestre querido, Te pedimos, Senhor, para que a Tua equipe espiritual faça uma limpeza no campo físico, no campo espiritual dos irmãos. Retire, Mestre querido, toda e qualquer energia negativa, deletéria, que esteja comprometendo o desenvolvimento espiritual dos irmãos, que esteja ocasionando os desânimos, as dores físicas, as doenças. Mestre Jesus, igualmente faça uma limpeza, Senhor, no lar dos irmãos, em todos os cômodos de suas casas, que essas energias deletérias possam ser diluídas. Amado Mestre querido, permita, Senhor, que os irmãos neste momento possam sentir a fluidez do pensamento, possam sentir os corações mais tranquilos, serenos. Que os nossos irmãozinhos neste momento, Mestre, possam receber uma chuva de luz, que essa luz possa invadir cada cantinho do corpo físico e espiritual, que foi limpo, preparado, possa renovar a todos com energias boas, possa reabastecer a todos com fluidos salutares, edificantes, benfazejos, que o lar dos irmãos, as suas famílias, possam igualmente receber esses benefícios de renovação, de amor. Amado Mestre Jesus, da mesma forma te pedimos, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos e irmãs moradores do lar dos velhinhos, que cada idoso que ali mora, que cada trabalhador que ali desempenha suas funções, possam também ter suas energias renovadas, transformadas, possam se sentir melhores, tranquilos, serenos. Mestre querido, neste momento nós dirigimos o nosso pensamento de amor, de paz, às águas que preparamos em nossos lares. Que essas águas, Mestre, possam receber todos os benefícios da espiritualidade, benefícios em forma de energias boas, de fluidos medicamentosos, que essas águas possam se transformar, Mestre, no remédio necessário para atenuar as nossas dores físicas e espirituais. Mestre Jesus, abençoe, Senhor, mais uma vez a todos nós, os nossos lares, nossas famílias. Derrame sobre nós, Senhor, entusiasmo, fé, positividade,
para prosseguirmos firmes no propósito de elevação espiritual. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento de renovação de energias. Que a sua luz, a sua paz envolva todo o nosso planeta, todos os moradores dessa casa terra que nos acolhe. Obrigada, Mestre Jesus, e que seu amor permaneça conosco, que a sua luz continue iluminando os nossos caminhos. Obrigada, Senhor, que assim seja.